Estamos aqui iniciando então mais uma edição do nosso DLI, Direito Líquido Incerto Podcast. Mais uma vez aqui, direto dos nossos estúdios oficiais do DLI Podcast, eu, Sandro Moraes, Alisson Capelari aqui ao meu lado. Olá a todos. Sérgio Gilê. Olá, pessoal. Vocês todos já viram eles a partir das risadas, antes de dar um oi, já estavam rindo aqui. Mas então, lembrando aqui o nosso perfil lá no Twitter, @DLI Podcast, sigam lá. Quem seguiu já viu a foto que o Sérgio vai postar agora, né? Ele sempre esquece, sempre tem que lembrar, né? Já sabe. Eu diria mais que um delayzinho. Um delayzinho. Sim, mas até. Tá certo, mas até o Alisson editar, botar no ar, até aí já dá pra. Todo mundo vai ter visto. Então, por questões filosóficas, como a gente já referiu, o perfil, a única rede social na qual atuamos é @DLI Podcast no Twitter, né? Temos perfis pessoais em outras redes, mas, né, sem muita utilização. E hoje a gente tem um convidado aqui, que estava tirando a foto aqui com a gente, o Pedro Filter, nosso colega aqui, mestrando aqui da casa, aqui da PUC, do Rio Grande do Sul. Tudo bom? Tudo bem, Pedro? Legal estar aqui. Pedro trata aí na área, tem trabalho na área de direito ambiental, e a gente vai falar hoje um pouco sobre energias renováveis. Ele vai começar, até a gente vai trocar uma ideia aqui. E a primeira coisa que eu vou te perguntar, Pedro, já quero saber, ter uma ideia, assim, o panorama hoje das energias renováveis no Brasil, como é que tá, o que a gente utiliza, não utiliza, em termos mundiais a gente está ainda patinando em relação a outros lugares? O que tu pode nos falar aí de energias renováveis, Pedro? Bom, tudo bom? Bom, de acordo com o Balanço Energético Nacional de 2019, que ele acaba utilizando dados de 2018, nós temos que, na matriz elétrica brasileira, temos 83% de energias renováveis sendo utilizadas para gerar a nossa energia. Num panorama mundial, isso é muito bom. Claro, por questões de investimentos, tem muitos outros países que estão na frente, né? Pensando no futuro e tudo mais, mas aqui no Brasil a gente sempre trabalhou para instituir esse tipo de energia. Hoje em dia, no âmbito internacional, o que se discute são as emissões de gases do efeito estufa, né? E essas emissões, elas são geradas principalmente por causa da utilização de combustíveis fósseis, né? Esses combustíveis fósseis são utilizados na indústria, no transporte, em vários outros setores de cada um dos países, né? Setores econômicos. Porém, se questiona se as energias renováveis, ou então as energias limpas, né, elas são realmente efetivas para a proteção do meio ambiente, para a proteção das mudanças climáticas. E, de fato, realmente, elas são menos impactantes do que os combustíveis fósseis, né? O questionamento que tem que se fazer com relação às energias renováveis é o seguinte. Primeiro, se ela é uma energia limpa, ou seja, se ela tem baixa emissão, e também se ela oferece baixos impactos ambientais. Outra questão também é se ela é confiável, porque a gente tem um problema de geração de energia que é a geração intermitente, né? Que a energia renovável geralmente ela acaba tendo uma intermitência muito maior do que os outros tipos. Energia eólica, por exemplo? Essa é uma das que tem mais intermitência, né? A dignidade da pessoa humana ela é reconhecida em diversas dimensões, tá? Uma delas é a individual, que é a própria dignidade da pessoa humana. A outra dimensão é a social, que é o ser humano em sociedade. E atualmente se fala na socioambiental, que é uma convergência da pasta ambiental, já que a gente tem a nossa existência está intrinsecamente ligada ao meio ambiente. Dependemos dele. Claro, é uma questão existencial, ligada ao meio ambiente, né? Então essas pastas todas elas têm que convergir. Para que elas possam convergir, a gente tem que fazer uma avaliação dos custos, né? Por exemplo, não porque o princípio ambiental ele é essencial, é fundamental, que ele pode se sobressair, por exemplo, com relação a direitos sociais, direitos até mesmo individuais, dependendo de quais deles, né?
Inclusive, isso agora é uma matéria que a gente vai ver com relação a quando a gente for debater, né, as energias em cada um dos seus tipos, né? Aí eu separei aqui, então, né, alguns tipos de energia, as principais que a gente usa no Brasil. A primeira delas é a energia hidráulica, né, que ela representa 66,6% da produção energética do Brasil. Porém, essa produção energética ela acaba sendo, apesar de confiável, né, a geração de energia por usinas hidrelétricas, ela acaba sendo confiável. Porém, ela causa muitos impactos, tanto sociais quanto ambientais. Até te interrompendo um pouco, uma usina como Itaipu, hoje em dia, não seria feita naquele tamanho, naquela proporção? Não, na verdade, sim, naquela proporção não. Mas, por exemplo, a gente tem a usina de Belo Monte, que teve tantos impactos ambientais quanto a Itaipu mesmo, né? Por exemplo, do que a gente está falando? A usina elétrica de Itaipu, ela acabou inundando uma área de 135 mil hectares. Nessa inundação, é que a Itaipu, para quem não sabe, é a nossa binacional, né, que é a brasileira junto com a Paraguai. E na construção, o que aconteceu? Foram desalojadas 44 mil pessoas, entre elas populações indígenas e também populações ribeirinhas. Sem contar que tem uma operação que ficou bem famosa, que se chama Miambacoeira, que é o pega-bicho, em Tupi-Guarani, onde 36 mil animais acabaram sendo afetados pela construção da usina de Itaipu. Sim, que viviam ali naquele local que foi alagado. Com relação à usina de... Ainda sempre se fala do salto das Sete Quedas, que era mais bonito que que ainda existe, as Cataratas do Iguaçu. Sim. Né? Que tem a questão turística também que modificou. Afetada, né? Existem regiões, por exemplo, que dizem que as usinas acabam atraindo maior turismo, né? Esse que tu está dizendo não é o caso, né? Que a natureza acabava se sobressaindo, né? A construção. A usina hidrelétrica de Belo Monte, não sei se vocês lembram daquele caso do índio que acabou ferindo um dos engenheiros. Não lembro exatamente dessa situação. Deu no jornal, sim. Eu lembro, porque eu acho que eu estava para lá, para Belém, quando deu isso. Sim. Enfim, como é falado, mas sim, era próximo. Belo Monte teve impactos, assim. Inclusive tem um documentário que é sobre o Xingu, que é sobre a população indígena, sobre a região e os impactos da usina de Belo Monte lá. Já fica a dica, depois a gente vai postar lá sobre os dados desse documentário. Onde é que a gente consegue assistir? Tem na Netflix? Olha, estão fazendo propaganda. Esses streamings aí, tem que falar streaming, que aí não... Streaming, tá, que é genérico, tá. Vamos procurar no YouTube e a gente acha em algum lugar. Eu falei YouTube também. Propaganda. É que eu tô querendo que eles financiem nosso podcast. Bom, então, por favor. Vamos falar de novo do YouTube. Eu também. Deixa eu ver, Google. Vamos entrar no vídeo. Mas seguindo, vamos voltar aos assuntos de energias renováveis e parar de bobagem. Outra questão da Belo Monte é que, por exemplo, diziam que ela geraria uma energia muito maior do que ela acaba gerando. Então, não necessariamente, apesar de ser a mais confiável, não necessariamente é confiável, né? Porque dependendo de onde ela é instalada, a usina hidrelétrica, ela acaba sendo influenciada, né? Pelas chuvas, pelas secas e tudo mais, né? E inclusive a gente teve problema sério há poucos anos com estações secas, principalmente na região do Sudeste. Sim. E com dificuldade de geração de energia, né? Imagino. Depois eu trouxe aqui para te falar um pouco também sobre a energia solar e a eólica, que respectivamente é 0,5% da nossa matriz energética, a solar, e 7,6% da nossa matriz energética, que é a eólica. Apesar nesses últimos 10 anos, não sei se vocês viram as notícias, que acabou diminuindo o preço dessas energias, né? Acabou se reduzindo o preço dessas energias por causa da evolução tecnológica, por causa também dos avanços legislativos, né? Teve muito incentivo legislativo para trazer essas novas tecnologias para o Brasil. Porém, essas tecnologias ainda se encontram em fase inicial, apesar de já serem antigas, né?
elas continuam não sendo tão confiáveis. Por exemplo, com relação, fazendo aqueles 3 questionamentos que eu trouxe no início do programa. A energia ela é limpa. Bom, a energia solar, por exemplo, para ela existir, os painéis precisam ser criados. Para que os painéis sejam criados, tu precisa de um processo de mineração para extrair, por exemplo, o quartzo, que vai ter um tratamento químico para poder ser utilizado. Ou seja, não é tão limpa assim, no primeiro momento. Porque o tratamento químico do quartzo vai gerar poluição. Sim. A mineração é a utilização de recursos humanos, e por vezes é uma utilização de recursos humanos bastante exploratória. Sim, né? Sim, verdade. Os mineradores. E assim em diante. Não, inclusive, uma coisa que hoje em dia as pessoas não debatem, mas no futuro próximo vai ser um grande problema, é com relação à reciclagem. Os painéis solares, por exemplo, eles têm uma duração média de 20 a 25 anos. Claro, depois de 25 anos eles continuam funcionando, porém com um percentual reduzido, né? E o que se faz com esses painéis solares? Joga no lixo. Nada, joga no lixo. Tem países que já estão exportando painéis usados e para países pobres. E esses países pobres, como não tem muita mão de obra especializada, acaba fazendo um desmonte totalmente despreocupado, né? Então as pessoas todas ficam expostas a esses químicos, a esses reativos, né? Então isso vai ser um grande problema. Outra questão também é a questão das baterias. As baterias, para te poder... porque não adianta só tu gerar a energia. Tem que armazenar. Tem épocas que acaba gerando mais energia do que precisa, ou então tem a energia eólica funcionando junto com a solar. Então o que tu precisa? Tu precisa armazenar essa energia. Só que o problema das baterias é que elas também exigem um processo de mineração muito radical. Por quê? Porque elas são são construídas a partir de minérios raros. Então, para isso, precisa atingir profundidades cada vez maiores, né, na Terra para poder extraí-los. Um exemplo é o lítio e assim por diante. O nióbio, não? O nióbio? Olha! Eu não me lembro agora o nome. Eu posso passar depois para vocês o link. Mas tinha... Na verdade, essa discussão de energias renováveis ela é muito antiga. Por exemplo, o primeiro painel solar ele foi criado em 1941. Nossa! Isso. Ele é anterior à instalação da primeira usina nuclear que existe, que é de 51. Então, olha, essas datas podem estar um pouco erradas, mas é uma diferença de uma década. Sim. Tanto que um outro documentário que fica a dica é Quem Matou o Carro Elétrico, que fala sobre que o carro elétrico, na verdade, é uma idealização antiga já. Sim, mas aí o lobby da indústria petroleira deu uma... Não, tem toda a questão também naquela época tinha a discussão do Edison, do Tesla, que eles tinham um conflito. E, meu Deus, o corporativismo acaba influenciando muito também, né? Sou Team Tesla. Não, é só você disse que eu sou o Team Tesla. Bom, com relação à eólica, a gente já comentou que ela acaba tendo uma intermitência muito grande. E outro dos defeitos também que a gente acabou não comentando é com relação aos custos, né? Os custos da geração elétrica se discute, né? Se eles são realmente baratos ou não. Uma coisa que acontece é que a gente precisa analisar a metodologia que foram feitas os estudos com relação aos gastos das energias elétricas. Como a gente está vendo aqui, para te gerar energia, tu não precisa simplesmente instalar um painel solar numa área vazia, né? Tu tem toda uma questão de mineração, produção de energia, transmissão, distribuição. Sim, não é em qualquer lugar que tu vai botar o painel, não adianta botar num lugar muito longe de onde tu vai usar a energia que tu vai perder no caminho. Por exemplo, o Brasil também é um continente, né? Não dá para comparar também as regiões. Por exemplo, a região amazônica, ela tem sol quase o ano inteiro, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós não temos o mesmo privilégio, né? A gente tem uma época bem extensa de clima europeu. E até a própria inclinação solar durante o inverno.
né? Que aí são menos horas de sol durante o dia, então com certeza a produção vai ser inferior. Sim. Então vai variar muito de acordo com a estação do ano. Sim. Outra energia que é importante citar, porém não é renovável, mas sim limpa, inclusive o IPCC sugere, né, a implementação, é a energia nuclear. O problema da energia nuclear são muitos, né? Sim. Tem perigos envolvidos. Porém, nós temos que, no Brasil, a nossa geração de energia nuclear é de 2,5% de energia limpa. No Brasil é só a Angra que tem, Angra 1, 2 e 3. Eu acho que uma delas está desativada há alguns anos. Não me lembro quais delas. Mas apenas essas duas usinas nucleares acabam gerando 2,5%, né? O que acaba sendo uma geração energética muito boa. Sim. Com relação, por exemplo, às energias nucleares, é que, por exemplo, elas teriam também um impacto menor de mineração, né? Por exemplo, o urânio é um material super comum. Sim, bem mais fácil de pegar, buscar urânio do que o dos painéis solares lá, o quartzo que tu falou, né? Quem nunca confundiu o reino animal com o reino mineral, né? Advogado, né? Não somos biólogos aqui, então a gente tem desculpa para poder fazer essas pequenas trocas. Um exemplo agora, existem alguns pesquisadores que estavam colhendo urânio da correnteza dos oceanos. Parece que em 2 semanas eles conseguiram capturar 5 gramas de urânio das águas. Imagina, urânio com custo praticamente zero, isso aí. Não, claro, se for, não é uma coisa que faz uma usina, né? Mas tipo, para a questão de testes, né? Sim, mas com baixo custo se obtém. Isso não deve ser um processo tão... Sim. Uma análise de dados interessantes para se fazer com relação à energia nuclear é que com relação aos acidentes, né? Nas energias nucleares nós tivemos 3 acidentes. O primeiro foi o primeiro que aconteceu foi o Three Miles Island. Depois veio Chernobyl e por fim agora de Fukushima. Os 2 primeiros eles foram causados por, como posso dizer, má utilização, por incompetência humana. Falha humana, isso. Já o último, que é o que dá medo mesmo, foi o de Fukushima, que acabou ocorrendo por causa de um desastre natural, né? A questão também é que foi um desastre natural muito infeliz, né? Porque a usina nuclear de Fukushima ela foi criada para suportar terremotos e tsunamis. O problema é que Fukushima ela foi atingida pelos 2 praticamente ao mesmo tempo, né? Então isso acabou destruindo a usina e por isso que deu esse impacto todo, né? Inclusive a perda de pessoas, né? A questão de mortes foi bem grande. Sim, e, salvo engano, geralmente acontece, né? O tsunami é causado por um terremoto. Sim, em grande parte das vezes. Às vezes tem erupções e tudo, terremoto, enfim, e nisso vai criando a onda destruidora que é o tsunami. E até eu me lembro de ter ouvido a história que as usinas de Angra também têm alguns problemas no terreno lá, questões geológicas, que não seria o lugar mais adequado para se fazer. Não sei até que ponto isso é verdade, é lenda urbana ou o que. A tecnologia nuclear ela ainda está sendo desenvolvida, né? Assim como toda energia renovável, né? Toda energia limpa. Alguns autores eles acabam minimizando esses acidentes, dizendo que, primeiro, né, no mundo inteiro tu tem dezenas de milhares de usinas nucleares e apenas 3. Tem 3 acidentes. E eles minimizam também dizendo que os impactos da radiação nas pessoas não foi tanto quanto dizem. Mas Chernobyl tem os dados corrompidos, né? Naquela época o governo era bem fechado. Então esse também tem seriado, esse bem famoso seriado da HBO e tal. Não vi, eu também não vi. Fica a dica, acho que foi isso que vi. Não, eu vi também, claro. Eu não vi. Inclusive eu ia indicar. Não, é maravilhoso. Toda a construção, toda a ambientação.
Fora que a história em si é bem instigante, né? Sim. Agora eu tô esperando que os russos façam de Three Mile Island, né? Sim. Mas agora a gente falando aqui, entrando na área de filmes, falando em usina nuclear, eu sempre me lembro da usina nuclear de Springfield, que sempre tinha um problema com os peixinhos. Os peixinhos que tem no lago de Springfield com 3 olhos, coisas desse tipo. E o engraçado é que no filme, o que causa a contaminação são coisas que o Homer, né, foi acumulando um acidente nuclear na usina de Springfield. Sempre quando eu falo que eu trabalho com direito ambiental, né, as pessoas chegam para mim e perguntam assim: mas tu acredita em aquecimento global? Hoje em dia o debate não é mais se o aquecimento global ou então as mudanças climáticas, o termo que tu queira usar, existe ou não. A questão é o que causa. Tá? E o que todo mundo concorda é que o que causa são os gases do efeito estufa. Alguns dizem que é por culpa do ser humano, outros dizem que não é. Que seria uma coisa natural. Então, uma coisa que geralmente eu falo para as pessoas é: nós tendo a oportunidade de dirimir essa causa, por que não fazer? E outra... mas é tão bom andar de carro gastando bastante gasolina. Não, é ótimo. Ainda mais quando tu gosta daqueles carrão velho, né? Tipo, faz bastante barulho. Não, mas gasolina é diesel. Aqueles carros, você já viu a propaganda de um, cara? Gastava tanto que até desligado consumia gasolina. Dose, né? Bom. Mas a questão do aquecimento global, eu achei interessante sair por esse lado. Vamos dizer assim, algumas correntes do pensamento nacional, vamos supor, vamos dizer assim. Filósofos assim de renome internacional, brasileiros de renome internacional, assim, dizem que não há evidências ou coisas desse tipo. Sim. Eu acho engraçado que a ciência que traz a liberdade do ser humano, né? É profundo isso. Não, mas é verdade. O saber, o conhecimento, a nossa racionalidade é o que nos torna livres. É graças a ela que a gente tem noção de que a gente existe, né? Por isso que eu invejo os animais. Às vezes é bom não saber das coisas, né? A ignorância tem seus... É muito mais fácil, a ignorância é muito mais fácil. Mas, realmente, não... É difícil tu concordar assim, com pessoas que acabam desacreditando a ciência, por exemplo. Né? Óbvio, uma coisa que dizem é que muitas vezes dados são manipulados. Isso realmente pode acontecer, entende? É como eu estava falando das custas das energias renováveis, né, agora há pouco. Por exemplo, elas são mais baratas? São. Mas tu está analisando no quê? Na geração da energia? Tá, mas e desde a mineração até agora? Para tu chegar até lá. Quanto a gente vai pagar por isso? Claro, ela é muito melhor do que qualquer combustível fóssil, né? Que também tem mineração, que também tem todo um transporte, uma transmissão, é óbvio, isso é óbvio. E que polui, além de esgotar e estar, vamos dizer assim, consumindo todos os recursos naturais que a gente tem. Sim. Quando há um vazamento de óleo, como está acontecendo agora no Sergipe, todo o Nordeste está com... Tá assim... horrível o que está acontecendo. Chega na costa e bate nas pedras, enfim. E é interessante que ninguém sabe. É petróleo. Eu estava vendo hoje mesmo a notícia que é petróleo cru, não é nem refinado, nada, e que ninguém sabe de onde surgiu. É aquele grosso, né? Deve ser. E sei lá, se algum navio estava transportando, vazou, ninguém sabe, não é uma imensidão. Há dias que estava acontecendo isso. E já faz mais de mês que está. Exatamente. O que está acontecendo que essas notícias não chegam para todo mundo? Não. E agora, o que está chegando na costa, imagino que... porque eu estava vendo, chegou desde Maranhão até a divisa de Bahia e Sergipe ali, né? É isso. Então, toda a costa do Nordeste é afetada, todos os estados. É uma enormidade o tamanho disso aí. Imagina quanto que não tem no oceano que chegou em todo esse período. O que não chegou ainda nas praias, nas costas, nas encostas, né? Sim, e para que ser usado esse óleo? Provavelmente para gerar energia, combustíveis fósseis, além de outros produtos derivados do petróleo, como plástico, enfim.
Imagina o impacto ambiental disso. Imagina as custas que isso não vai acabar causando às pessoas. Não, começa as pessoas lá que pescavam já não podem pescar. Sim, claro. Já estava pescando um peixe contaminado, com petróleo. Já começa, vai mudando toda a cadeia. Sim, afeta toda uma região. Sabe que a eólica, não sei o quanto eu já vi de dano a ecossistema por causa dos pássaros. Sim. Mas dizem que o problema são as grandes aves. Por exemplo, as pás, elas acabam afetando as grandes aves. Nos Estados Unidos, por exemplo, ela aflige a águia careca, por exemplo. Acaba afetando a população de águia careca. A águia, essa que é o símbolo dos Estados Unidos. Americano, isso. Aqui a gente tem muitos pássaros migratórios, né? Então isso acaba afetando. E outra que a migração dos pássaros acaba mudando de acordo com os impactos ambientais também, né? Por exemplo, tu alterando parece que a Terra muda a rotação dela e junto acaba mudando o magnetismo, né? Sim. Acaba alterando o magnetismo. E os pássaros, eles utilizam isso para se orientar. Então eles acabam mudando também. Então nem sempre a rota que eles utilizam acaba sendo a mesma, né? Então mesmo que tu faça todo um estudo, assim, onde vai ser colocada a energia eólica, onde tu vai colocar o monumento? Sabe que de energia eólica eu fiquei surpreso de saber que uma vez que eu descobri que o parque ali de Osório, nosso vizinho aqui, é o maior do Brasil e que gera, assim, a quantidade de energia, agora não vou me lembrar dados, mas que gera uma energia, assim, considerável, não é uma coisinha, é importante na geração de energia geral, assim. E tem um detalhe sobre a energia eólica, que é o quanto ela afeta também uma questão de paisagem. Porque a primeira vez que eu vi, lá na Amazônia, viajando assim, acho que eu nunca vi. Deve ter algum lugar de lá que deve ter geração de energia eólica. Mas quando eu vim pra cá, a primeira vez que eu fui pro interior, acho que foi a vez que eu fui pra Montevidéu, de carro, eu vi vários... Ali na região de Santa Vitória do Palmar, eu acho que tem alguma coisa ali. Não sei te precisar. Mas a primeira vez que assim, eu achei, caramba, que bonito, primeira vez que eu estou vendo, legal. Aí foi, mais, eu já ficava assim, eu queria olhar o restante da paisagem, e tinha... que era o que eu focava eram as hélices. Sabe que eu vi isso no litoral do Ceará, perto ali de Canoa Quebrada. Sim. Tinha algumas praias que eram tomadas por... tinha a faixa de praia e para trás era um monte de hélices elas não eram tão grandes assim, eram um pouco menores, mas concentradas várias. Também afeta mesmo a paisagem ali da área da questão litorânea ali, que você está olhando, que bonito. Não é tão bonito. Isso também. Poluição visual, exatamente. Poluição sonora, né? Porque quando a hélice está girando, ela acaba produzindo sons que as pessoas que já escutaram dizem que é insuportável. Eu não conheço, né? Nunca ouvi. Tanto que eu fico até chateado, porque sempre quando eu passo por Osório, aquelas tu nunca entrou? Nunca estão mexendo. Não, mas Osório tem muito longe, vento. tá separado aquilo lá. Não, então mas tá sempre ventando em Osório. Sempre tem vento em Osório. Pode ser porque eu tô sempre dirigindo, né? Aí não é bom. Recomendo, assim. Não, claro, é sempre melhor. Ainda mais aquela parte que dá muito vento, né? Ali na volta da lagoa, complicado. Agora a gente falando um monte de coisa aqui. Quem tá ouvindo, que não conhece, que não conhece nosso litoral, vai ficar meio perdido. Vamos ter que fazer Pode fazer uma edição aí. Vou fazer um especial só explicando como é que funciona o nosso litoral ali. Vou ter que começar a gravar no YouTube para mostrar pro pessoal o mapa onde fica. O pessoal vai lá, vai buscar Osório no Google. Imagina. Aí depois a gente fala com o prefeito de Osório lá para merchan que a gente tá fazendo também, para apoiar o nosso podcast. Isso. Mas seguindo. E me diz uma coisa, Pedro, se não for... a gente está vendo aqui, tu falou muito de energias renováveis, a gente fica pensando um pouco como é que é a questão
da legislação no Brasil, porque tem incentivos, ainda tem incentivos para energia eólica, acho que energia renovável de forma geral, que tu estava falando. Como é que funcionam esses incentivos? É na área fiscal mesmo? Sim, os maiores incentivos hoje estão na área da tributação, né? Muitos autores chamam da tributação ambiental. Eu gosto mais de chamar de extrafiscalidade ambiental. Porque o que acontece? A nossa Constituição, tá, ela não fundamenta uma tributação ambiental, mas sim ela concede ao Estado uma função de incentivador do desenvolvimento nacional equilibrado. Isso daí a gente encontra lá no artigo 174, parágrafo 1º. E também a nossa Constituição ela acaba estruturando o nosso sistema financeiro nacional de forma a promover, né, o desenvolvimento equilibrado do país. Então, a partir desses fundamentos, assim, né, tu acaba conseguindo criar incentivos, né, através da extrafiscalidade tributária, né. E, claro, o maior deles é o artigo 225 da Constituição Federal, que fala sobre a fundamentalidade do meio ambiente, né. Ué, o que acontece? Por que o meio ambiente ele é fundamental? Ele é um direito fundamental reconhecido. Isso por causa da abertura material que nós temos no artigo 5º, parágrafo 2º, né. Então, essa abertura material, ela dá a todo o direito que seja fundamental, que não esteja no rol dos direitos fundamentais, a capacidade de fundamental, por sua essencialidade. Mais essencial que o ambiente? Mais essencial que o ambiente tem alguma coisa? Sim. Bom, uma coisa que dizem é que o ser humano... O ser humano um dia vai deixar de existir, mas o meio ambiente ainda vai estar aí, né? Olha, não sei se a gente não destrói antes. Se a gente deixa de existir por ter acabado com o meio ambiente antes. Sim, a natureza se adapta. A gente não vai ter o tempo necessário para se adaptar. Bom, com relação a gente cria uma navezinha e vai colonizar outro planeta e estragar outro planeta. E gravar um podcast, né? Gravar um podcast. Isso chega até a ser uma questão ética, a terraformação de outros planetas. Será que a gente teria, né, esse privilégio, esse direito de terraformar outros planetas? Será que ele não teria um ecossistema também? O Elon Musk está querendo bombardear Marte, né? Com bomba atômica. Vocês não viram essa? Não vi, mas pra quê? Quando a bomba atômica explodir lá, o que vai acontecer? Vai acabar descongelando as calotas polares que existem no subsolo. E isso pode acabar. Musk é louco demais, assim. Então, em teoria, tu acabaria criando um novo sistema atmosférico lá, né? Que talvez até mais propício a uma vida na forma como conhecemos. Vai adiantar se vai estar contaminado com... Eu acho que em algum momento vai passar a contaminação da radiação. Sim, mas tem que ver qual tipo que vai ser. Para ver se a minha vida dá conta. A gente conseguir ir lá colonizar tempo. Bom, até a gente tem tecnologia para levar grandes populações para lá, né? Pode ser também. Ele pode estar pensando a longo prazo, né? Bastante. Vai dar frente lá pra frente. Nem entre nessa conversa porque eu sou apaixonado por ficção científica, né? Então já foi de Asimov, essas coisas também. Não, isso que tu tá falando me lembra muito Fundação do Asimov. Sim. Como é que a gente começa a falar de energia renovável e chega na Fundação do Asimov? É sensacional. A psicohistória vai responder. Sim. Aí as pessoas que vão dominar a tecnologia vão ser tratadas como deuses, uma espécie de religião de quem domina a tecnologia. Tá tudo lá na Asimov Fundação. Isso daí é para mostrar pro pessoal que escuta o podcast que a gente tem um roteiro e a gente segue antes de cada programa a gente discute os temas. Claro, a gente passa a semana inteira fazendo a pauta. Convidado, olha, o teu tema é esse. Eu tô contando com uma edição muito forte. Para não parecer que a gente é disléxico aqui. Há controvérsias. Eu também acho.
existem impostos que eles acabam incidindo sobre a energia elétrica. Entre eles está o imposto de importação, o imposto de exportação e o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, né? Então, o que acontece? O legislador ele opta por diminuir as alíquotas desses impostos para que se possa, dessa forma, né, incentivar o mercado. No Brasil, a gente tem várias normas extrafiscais que acabam estimulando o mercado, né? Por exemplo, a gente tem a Resolução Normativa 482 da ANEEL, que ela fala sobre um sistema de compensação de crédito quando tu tem um alto consumo, uma microgeração ou então uma mini geração de energia eólica ou então solar. Por exemplo, existem shopping centers, empresas que acabam utilizando, né, painéis solares. Botam painéis para reduzir a tributação. Então, o que acontece? A energia gerada, muitas vezes, ela vai para o grid, né, acaba entrando na matriz energética brasileira. E quando ela entra, tu acaba tendo uma compensação desse crédito, né, do futuro. Depois, nós vamos ter o convênio sobre o ICMS nas operações envolvendo equipamentos destinados à geração de energia solar e eólica. Ou seja, ele vai retirar, né, vai diminuir as alíquotas de ICMS sobre os equipamentos para construção, né, de energia solar, energia eólica. Esse é o convênio ICMS número 101, de 97. Já de 97, bastante 97, tempo até, sim, né? Sim. Como eu disse, as coisas não são tão novas assim. Não são tão novas. Principalmente na área do direito ambiental, a gente luta assim, para o reconhecimento de certos direitos, de certas preocupações há muito tempo, né? Inclusive, um livro que é interessante citar aqui, que é da professora Rachel Carson, que é Silent Spring, de 1962. Na conclusão do livro dela, ela diz o seguinte, que o ser humano tem dois caminhos a percorrer. O primeiro é um caminho rápido ao progresso, porém com um final certo, que é o caos, a destruição. O segundo caminho, ele é desconhecido. A gente não conhece o percurso. A gente não sabe quanto tempo vai demorar. Mas pode não ser o final, o caos. Aí que tá, mas o final, na verdade, é a perpetuação. Isso em 1962 ela já falava. Tanto que ela deu origem ao novo ambientalismo, né? Que se preocupa mais com a preservação do que com o conservacionismo. Né? Então, volta a fita. Dá para te explicar um pouquinho a diferença entre conservar e preservar? Vou dar um exemplo. Sérgio, tu sai da casa da tua mãe, tá? Vem morar aqui no Rio Grande do Sul. O que acontece? Vamos supor que tua mãe é daquelas que te ama tanto que fecha a porta do teu quarto e nunca mais abre. Deixa tudo do jeito que tu deixou quando saiu. Aí tu entra, tem aquele cheiro de mofo, tá? As coisas estão podres. Tá conservado. Pô, imagina tu esquecer um lençol sem lavar, né? Uma quantidade de mofo que não vai estar lá. Isso é conservar. Preservar é aquela tua mãe que pensa assim, eu amo meu filho, ele tá longe, o que eu vou fazer? Eu vou entrar toda semana limpar o quarto dele só para lembrar dele. Isso é a preservação. Bom com um exemplo, tu visualiza melhor. Eu decorei dessa forma. O que não seria o meu caso, porque a primeira coisa que minha mãe fez foi destruir o meu quarto, né? Ela fez aumentou a sala dela. Eu não tinha quarto. Bom, não, mentira, eu tinha assim. Em 2015, continuando, né? Em 2015 nós vamos ter o convênio de ICMS número 16, que ele acaba facultando aos estados a isenção de ICMS, de energia gerada por meios fotovoltaicos ou então aquela que, quer dizer, por meio fotovoltaico que acaba sendo injetada na rede de distribuição. Nós também temos a Lei 13.162 de 2015, que ela fala que ela trata sobre a redução a zero das alíquotas de contribuição para o PIS/PASEP e CONFINS. Sim. Das energias produzidas a partir da microgeração e da minigeração. Sim, isso incentiva que a pessoa tenha lá
na sua fazenda, crie uma pequena central de criação de energia para... Sim. Não, e outra, em média o brasileiro gasta de 40% a 60% em cada produto que consome, né? Então, tu reduzindo algumas alíquotas, tu acaba dando uma certa... Mas uma crítica que fazem hoje em dia é que os produtos internacionais, né, de produção energética acaba tendo um incentivo muito maior do que a produção brasileira. Então essa é uma crítica muito, muito grande que acaba fazendo. A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Absolar, ela tem vários artigos, tem várias notícias relativas a isso, né? E seus diretores acabam falando sobre isso, né? Que os equipamentos internacionais, por exemplo, eles têm uma tributação de 14%, enquanto que a produção nacional tem uma tributação de 47%. Algo assim, né? Números não exatos. Sim, mas mostra a nossa diferença. Né? Mas, Pedro, assim, a gente está uma conversa muito boa, mas já está ficando extenso. Né? A gente sabe, a gente até fala que a gente tem a liberdade, não tem um tempo certo, né? Mas dentro dessa liberdade a gente também sabe que a pessoa que vai ouvir às vezes não tem tanto tempo, a gente precisa editar, precisa cortar algumas coisas. E aí tá aqui o Alisson do meu lado. O Alisson tá inquieto aqui. Diga, Alisson. Eu tô inquieto porque a conversa tá boa. A conversa não tá, vamos dizer assim, no ambiente de entrevistador para entrevistado, apresentador para apresentado. Tá? Uma conversa entre amigos que com certeza vai seguir depois que ele vai terminar de gravar. Depois que a gente der o pause ali. Depois que der o pause. Mas assim, a pergunta clássica que eu faço todo fim de episódio. Direito ambiental, energias renováveis, essa fiscalidade e tal. Que mais são as que estamos falando? Fundação do Isaac Asimov. Pode botar lá, né? Pode botar lá nas referências. Quem quiser pesquisar sobre o tema, iniciar uma pesquisa sobre o tema, acadêmica, voltada no direito ou vontade, o que tu recomenda para essa pessoa? Não vale para a dissertação. Os meus textos, é óbvio. Tem um artigo publicado. Na verdade, as Nações Unidas, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, sobre mudanças climáticas, o IPCC, em algum lugar. O que não falta são informações. Uhum. A questão é que muitas vezes essas informações acabam tendo uma dicotomia. Elas são um pouquinho alteradas, né? Alguns pesquisadores são acabam sendo mais conservadores, liberais? Não, acabam mais fazendo futurologia, né? Alguns são mais pessimistas, outros são pessoas mais positivas. Apesar de ter falado aqui sobre as dificuldades das energias renováveis, né? Eu me considero uma pessoa positiva, né? Imagina os outros ambientalistas. Eu bater na mesa aqui, de tão assustado. Bom, até eu estava anotando aqui, tem a referência aquela que tu falou que escreveu em 1962. Silent Spring. Silent Spring. Isso. Tem o Silent Spring da professora. Mas, na verdade, eu citaria mais a conclusão dela, que eu achei sensacional. Ela tem trechos no livro dela que são relevantes, porém, ela faz mais um estudo acadêmico sobre o impacto dos pesticidas sobre o meio ambiente, né? Sim. Então, não necessariamente seja uma obra que tu possa consultar assim para qualquer coisa, né? Por isso que eu gosto de citar a conclusão dela, porque eu achei genial. Ela acertou em cheio, né? Hoje a gente desfruta de muito desenvolvimento, né? Mas instiga o iniciante a iniciar. Sim. Sim, claro. Mas duas obras que são essenciais é Our Common Future, Nosso Futuro Comum, e Limits to Growth, que é do Clube de Roma e... Citei muito quando fiz minha dissertação. Do MIT.
Isso tem muito na minha dissertação. Ah, sim. De sustentabilidade previdenciária. Estou fazendo jabazinho meu agora. Ah, não, claro. Esses livros são essenciais, né? O Our Common Future é o relatório da... É o relatório da MIT. Ah, não. Não, da comissão de Brundtland. Não. Isso, é o relatório de Brundtland. Isso mesmo. O relatório de Brundtland apresentado na Convenção das Nações Unidas, né? Sobre o meio ambiente. Bastante material para pesquisar. Bastante coisa. Isso. E a fundação do Isaac Asimov. Esse a trilogia da fundação. Principalmente antes de dormir, que é aquela hora que tu precisa descansar, sabe, dar uma relaxada na cabeça, tu vai ler Mas é muito bom. Às vezes ele te deixa um pouco mais irritado, né? Olha, quando eu li isso, adolescente, foi impactante. Ah, sim. Tanto que tá aí a fixação do Santos. E arrependi de ter trazido por um momento, assim. Mas recomendo, enfaticamente, junto com o Sandro, a leitura com todos vocês. Bom, queria agradecer a oportunidade aí, né, pelo convite. A gente que agradece. Eu espero futuramente poder fazer uma podcast introdução. Um roteiro mais detalhado, né? Que a gente siga o roteiro. Qual é a graça de fazer roteiro? Bom improviso. Claro. E olha, logo mais o DLI Podcast estará lançando a sua usina nuclear para geração de energia limpa, renovável. Já contratamos Homer Simpson para trabalhar nela. Exatamente. E toda a parte jurídica vai ser, então, pelo nosso querido amigo aqui, o Pedro Filter. E também, se der alguma... Um vazamento. Sim, a culpa é do Filter. Daí outro país, com certeza. Com energia nuclear não se brinca. Então, pessoal, valeu, muito obrigado, Pedro. A conversa foi divertida aqui. Valeu, pessoal, até mais. Até mais. Até, pessoal.